Agora atenção, porque a partir de agora você vai acompanhar com exclusividade a reportagem especial sobre as fiscalizações realizadas aqui no Rio Grande do Norte pela Polícia Federal, nos Correios, no aeroporto e no Porto de Natal. O estado se tornou, nos últimos anos, destaque nas apreensões de drogas, principalmente em containers. Toneladas de drogas que iriam para a Europa foram interceptadas graças ao trabalho urgente e preciso dos agentes federais. E os detalhes dessas fiscalizações é o que você vai ver agora na tela. Por terra, uma equipe da Polícia Federal flagrou o momento que um homem de 55 anos resgatou o pacote da agência citada na denúncia. Dentro do pacote existiam aproximadamente 6 quilos de cocaína prensada. Pelo céu, Um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviço no aeroporto Aloysio Alves foi flagrado pelos agentes com cerca de 1 quilo de cocaína nas vestes. ou pelo principal canal de exportação da produção de frutas, escoada para a Europa através do Porto de Natal. Para tentar driblar a ação dos agentes, os criminosos usaram um método diferente das apreensões anteriores, em que as drogas foram colocadas dentro dos containers. Essas são as áreas de atuação da Polícia Federal no Rio Grande do Norte para combater o tráfico interestadual e internacional de drogas. A Polícia Federal ela atua com base em dados de inteligência, a partir de investigações em andamento, por meio dos inquéritos policiais, e também tem uma atuação preventiva. E nos 3 casos são utilizados cães farejadores e com eles são feitas fiscalizações nos Correios, no Porto e no aeroporto. No aeroporto, por exemplo, nós temos voos internacionais, então há preocupação tanto com a saída de drogas como o ingresso. E no Porto, a preocupação sobretudo é em relação à exportação de grande quantidade de drogas, como se verificou no passado por meio de operações da Polícia Federal. No caso dos Correios, há registros de remessas interestaduais. A polícia já tem feito várias apreensões e atuado em conjunto, inclusive, com outros órgãos. Por medida de segurança e para não atrapalhar o trabalho das equipes, a Polícia Federal não comenta sobre investigações em andamento, mas acumula inúmeros registros de apreensões e prisões de criminosos ligados ao tráfico internacional de drogas. A maioria desses flagrantes aconteceu aqui, no maior terminal de cargas do Rio Grande do Norte, o Porto de Natal. Foi através desses contêineres que a PF realizou uma das maiores apreensões de cocaína da história da instituição no estado. No dia 12 de fevereiro de 2019, os agentes apreenderam 998 tabletes que pesaram 1.275 quilos da droga. O material estava escondido em uma carga de melão que seguiria para a Holanda. No dia seguinte, a PF realizou mais uma operação no maior terminal de cargas do Rio Grande do Norte e apreendeu dessa vez 2 toneladas de cocaína que estavam escondidas, também em uma carga de frutas. Em agosto de 2020, uma operação conjunta da PF com a Receita Federal resultou na apreensão de mais de 700 quilos de cocaína em um container que iria para a Europa. Já em julho de 2021, uma outra ação da Receita Federal resultou na apreensão de meia tonelada de cocaína que estava escondida em meio a uma carga de limão, que tinha como destino um porto na Europa. O prejuízo foi de aproximadamente 15 milhões de reais para o narcotráfico. Meses depois, já no dia 20 de novembro, a Polícia Federal e a Receita apreenderam no Porto de Natal 265 quilos da droga, em meio a uma carga de manga, que iria para o Porto de Rotterdam, na Holanda. Pouco mais de uma semana depois, outra ação conjunta entre a PF e a Receita resultou em mais de 1,5 toneladas de cocaína apreendida no porto. A droga estava escondida em meio a uma carga de gengibre.
As apreensões foram feitas graças ao trabalho do que podemos chamar de agentes de quatro patas. Isso mesmo, cães farejadores treinados para descobrir drogas em locais inimagináveis. A ação dos animais é rápida, normalmente dura poucos segundos. Os cães, eles têm uma particularidade porque permitem que em poucos segundos sejam fiscalizadas dezenas e dezenas de bagagens no aeroporto, por exemplo, ou vários contêineres. Então é uma economia de tempo gigantesca, o que 10 policiais não fariam, o cão consegue em segundos, repito. Então é um esforço, para ele é uma brincadeira de poucos segundos, e para a polícia é um ganho de tempo e de eficiência enorme. No porto, a fiscalização é centrada nas mercadorias que são remetidas ao exterior, mas sobretudo nos contêineres. Se verificou a contaminação de cargas e em grandes quantidades, já chegou a ser apreendido de uma só vez mais de 1 tonelada. Então é um trabalho que exige muita dedicação e normalmente não é de surpresa, ou seja, ele é realizado por meio de uma investigação longa e árdua. As ações do tráfico internacional de drogas parecem ter diminuído consideravelmente desde o início do segundo trimestre desse ano, quando houve uma redução de 60% em todas as operações do terminal de cargas. Isso porque a CMA-CGM, empresa responsável pelo transporte da produção de frutas do Rio Grande do Norte para a Europa, deixou de operar no Porto de Natal, o que, segundo a Coderne, vai gerar para a economia do Rio Grande do Norte um prejuízo de 5 milhões de reais por ano. Apesar da empresa responsável pela exportação de frutas e outros produtos ter deixado de operar aqui no Porto de Natal desde o mês de abril, quando transferiu todas as atividades para o Porto de Mucuripe, em Fortaleza, as ações desenvolvidas pela Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas por aqui continuam. O prejuízo gerado para a economia local pode ter chegado também ao narcotráfico, que teoricamente deve estar buscando outras alternativas para escoar a droga para outros países. Segundo o delegado da Polícia Federal, Santiago Oni, apesar da redução nas atividades do porto, o trabalho da PF é feito em pequenas e grandes embarcações que partem e chegam no Porto de Natal. A frequência dessa fiscalização é menor porque não há, no momento, embarques de mercadoria no porto para transporte para a Europa. Mas existem embarcações que transportam mercadorias, por exemplo, para Fernando de Noronha. E essas embarcações são objeto de fiscalização pela Polícia Federal. Essas imagens feitas pelas equipes da Polícia Federal durante a fiscalização no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, um dos cães farejadores circula entre as malas de um voo com destino ao exterior. O trabalho é feito sempre antes do avião decolar ou logo após a aterrissagem. Nas fotos, o registro de apreensões feitas no maior terminal de passageiros do estado. A Polícia Federal atua tanto na fiscalização de viagens internacionais como interestaduais. Há uma fiscalização na área de esteira, na área de bagagens e também no porão. Existe transporte de mercadorias por via aérea e o nosso trabalho também é dedicado a fazer essa aferição do eventual transporte de drogas nesses locais. Somente no ano passado, a Polícia Federal apreendeu no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante cerca de 20 quilos de cocaína e outros 54,5 quilos de maconha, que seriam enviados para o exterior. As drogas normalmente são encontradas escondidas na bagagem. Entre janeiro e agosto desse ano, o número de apreensões no maior terminal de passageiros do estado diminuiu consideravelmente. Nesse período, a PF apreendeu cerca de 9 quilos de cocaína e os responsáveis pelo transporte da droga acabaram presos em flagrante.
Uma das últimas prisões aconteceu no último dia 18 de agosto, quando um sueco de 78 anos foi flagrado transportando na bagagem quase 5 quilos de cocaína. A droga seria despachada em Lisboa. No começo do ano, a PF apreendeu 60 frascos de anabolizantes, além de aproximadamente 180 quilos de maconha em uma transportadora em Natal. Outro espaço na mira da PF é o Porto de Areia Branca, distante 280 quilômetros de Natal. Foi no terminal de cargas que a PF realizou uma das maiores apreensões de cocaína da história do Rio Grande do Norte. Em julho do ano passado, a polícia apreendeu, durante a Operação Marítimo, mais de 5 toneladas da droga. O prejuízo para os narcotraficantes pode ter ultrapassado os 900 milhões de reais. Além de combater o tráfico internacional de drogas, a Polícia Federal trabalha diariamente para coibir a ação de contrabandistas que atuam em pontos estratégicos por todo o Rio Grande do Norte. São mercadorias sem comprovação fiscal e a mais comum que é apreendida é o cigarro contrabandeado. Mas o trabalho é desenvolvido também em parceria com instituições como a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, foi graças a uma ação da PRF que em abril desse ano foram apreendidos 5 caminhões do tipo baú carregados com cigarros contrabandeados. Os veículos estavam estacionados em um posto de combustíveis na altura do quilômetro 81 da BR-101, em São Gonçalo do Amarante. Ninguém foi preso, mas o prejuízo aos criminosos foi milionário. Bem, a Polícia Federal, nesses casos, tem atuado em parceria com a Receita Federal e por meio de investigações próprias. O objetivo é permitir que as mercadorias lícitas transitem na região com o devido pagamento dos impostos. E em relação às mercadorias proibidas, a gente está fazendo um esforço concentrado, sobretudo em relação à comercialização de cigarros. Estamos trabalhando porque tem sido identificado um aumento na venda e na comercialização de cigarro cuja procedência e qualidade não é aferível. São cigarros que jamais passaram por uma inspeção, por uma fiscalização e que podem fazer mal à saúde muito mais do que os que têm sua autorização, sua comercialização autorizada. Amanhã nós vamos acompanhar com exclusividade o trabalho de fiscalização dos cães farejadores nas agências dos Correios. Amanhã, exclusivo, só aqui no programa Patrulha da Cidade.